Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Revolução Cubana, um assunto um pouco polêmico, né? Eu sei. Mas eu vou tentar passar esse conteúdo numa perspectiva diferente, tá? Por quê? Porque a parte de. Bom, as críticas a Cuba até hoje vocês já conhecem, né? Vocês têm as suas opiniões sobre o governo cubano baseado no que é passado pela mídia, ou até baseado em algum contato com algum cubano, enfim. Né? É uma situação, é um país que vive um governo autoritário, viveu durante anos, e isso, para mim, né, particularmente, sempre será um problema, porque eu acho que a democracia é a base de tudo. Porém, a ideia para essa aula de hoje é a gente entender qual era a realidade de Cuba que levou a acontecer a revolução. E também olhar o lado que não é o lado talvez a parte boa, né? Eu acho que todo governo tem o lado bom e o lado ruim, isso vale para todos. E a gente vai ver um pouquinho de hoje, né? De como está Cuba hoje, um pouco do lado bom, mas também citar a parte ruim, que é o que vocês mais conhecem, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre o que levou a Revolução Cubana a acontecer, qual era a realidade de Cuba pré-revolucionária, e depois a gente vai ver, então, como foi essa revolução. Então, vamos lá, gente. Então, a Revolução Cubana, ela vai acontecer lá na década de 50, né? E ela vai ser o resultado de alguns problemas que Cuba vinha sofrendo há muitos anos. Que problemas são esses? Basicamente, Cuba foi um dos últimos países da América Latina a se tornar independente. Cuba é uma ilha, né, como todo mundo sabe. E só em 1898 é que a independência foi feita. E essa independência foi feita com o auxílio militar dos Estados Unidos. Então, Cuba iniciou uma independência com a liderança de José Martí contra a Espanha. E aí os Estados Unidos enviam um exército para poder auxiliar nessa guerra contra a Espanha. Lógico que os Estados Unidos tinham interesse em tudo isso, né, gente? Então, depois que Cuba se torna independente, em 1898, inicia um processo, né, uma realidade em Cuba onde quem tem poder é os Estados Unidos. Então, após essa independência, Cuba vai sofrer interferência direta na política por parte dos Estados Unidos, especialmente com a emenda Platt, que é uma emenda de 1901, e que dava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente na ilha sempre que seus interesses fossem ameaçados. Também garantia a instalação de uma base militar, que é a base de Guantánamo, que funciona até hoje. E essa emenda, ela meio que definia que Cuba não estaria se auto-administrando, que na verdade ela precisaria, né, não era muito autônoma. E aí a gente tem os Estados Unidos intervindo diretamente na política durante todos esses anos. Então, sempre quem estava no poder em Cuba eram pessoas indicadas pelos Estados Unidos e que manteriam, então, essa relação com os Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos tinham tanto interesse em Cuba? Basicamente pela questão econômica, né? A economia cubana era baseada na cana-de-açúcar e tinha nos Estados Unidos o seu principal cliente, então tinha uma dependência grande aí. E além disso, grande parte das terras que estavam nas mãos, que eram cultivadas, né, para cana-de-açúcar, elas estavam nas mãos de poucas famílias cubanas, famílias de elite, e empresários estadunidenses. Então chega uma época ali, pré-revolução, que grande parte das plantações de cana que gerava maior renda no país, ela era comandada por estadunidenses. Nessa época, por exemplo, não tinha Las Vegas ainda, nos Estados Unidos. Então, Cuba meio que virou o paraíso dos jogos para os americanos. Então, eles iam para lá tinha cassino, enfim, tudo isso organizado pelos próprios Estados Unidos em Cuba. Diante dessa situação, né, a realidade, né, dos cubanos no geral era uma realidade bem difícil, de muito desemprego, uma alfabetização muito baixa, muita desigualdade social. Então eles não tinham acesso à terra, porque a terra estava controlada por quem tinha dinheiro, né? E tinha uma elite pequena cubana que estava tendo vantagem, né, nessa relação com os Estados Unidos. Então, era um cenário que não era um cenário bom para a população cubana. Isso a gente tem que ter em mente. Não foi, como muitos pensam, não foi num belo dia Fidel Castro resolveu fazer uma revolução e tomar o poder e, né, o mundo que se exploda. Não, né, é um processo que vinha de décadas de sofrimento da população cubana que estava sob interferência direta dos Estados Unidos. Bom, como é que foi a revolução, né? Inicia-se, gente, com uma tentativa de golpe, né,
uma tentativa dos revolucionários de tirar do poder o presidente Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era um ditador que estava governando Cuba há mais de 10 anos, que tinha sido colocado lá pelos Estados Unidos. Então, algumas pessoas, como por exemplo o jovem advogado Fidel Castro, organizou uma tomada do quartel de Moncada, em 1953. Só que a tentativa de derrubar o governo ela foi frustrada. E aí o Fidel Castro, seu irmão Raul e outras pessoas envolvidas foram exiladas no México. Lá no México, eles se juntaram, eles conheceram um médico argentino chamado Che Guevara, e com mais 82 homens, eles voltaram a Cuba para tentar mais uma vez derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Em Cuba, logo de cara, eles perderam quase 60, 70 homens, tá? E aí eles ficam entre 12 pessoas que vão se embrenhar na Sierra Maestra e iniciar uma guerra de guerrilha. Essas 12 pessoas, gente, né, comanda entre eles o Fidel Castro e o Che Guevara, eles acabam tendo o apoio dos camponeses e operários, que eram os que mais sofriam com o governo que estava em vigor, né? E aí essa galera foi se unindo e eles começaram a fazer guerra de guerrilha, que eram ataques específicos em algumas regiões, tentando enganar o exército, né? E com tudo isso, eles conseguiram entrar em Havana em 1959 e tomaram o poder. Bom, até esse momento, gente, a Revolução Cubana não era socialista. Tá? O interesse deles aqui era tirar do poder o Fulgêncio Batista, ocupar o poder e tentar melhorar um pouco a situação da galera. Não era socialista ainda. Mas, né, isso vai mudar. Aqui vocês têm uma fotografia do Fidel Castro, aqui de chapeuzinho, e o Che Guevara aqui, que também está de chapeuzinho, no caso, de boina. Os dois, então, eles são os mais conhecidos, né, que comandaram a Revolução. Gente, o Fidel Castro, a partir disso, de 59, da Revolução ter sido concluída com sucesso pro lado deles, ele vai assumir o poder. E aí vem um problema, né, porque ele fica no governo de 59 até 2008, quando ele sai por motivos de saúde, ou seja, é um governo autocrático, né, ditatorial, que a gente pode falar, né, e aí ele fica no poder. Já o Che Guevara, logo na sequência da Revolução, nos próximos anos, ele sai de Cuba e ele vai para outras revoluções. Aqui tem algumas questões, tá, gente? Algumas pessoas dizem que ele não concordava com a forma como Fidel Castro estava governando Cuba e viu que ele estava seguindo uma linha ditatorial, enfim, e acabou largando e indo embora. Mas outra coisa que também tem que ser considerada é que a história do Che Guevara, né, como eu falei, ele era um médico argentino. A história dele, gente, é de fazer revoluções pelo mundo. Então ele vai participar da Revolução Cubana, daqui ele sai e vai para o Congo, que está lutando pela sua independência, que a gente viu na aula passada, na aula retrasada ou na aula passada, não me recordo. A gente falou sobre a independência e a gente usou o exemplo do Congo, né? Então ele vai para o Congo e ele se enfia nas matas lá do Congo e participa da Revolução lá também, para a independência. E de lá ele vem para a Bolívia. E aí, no início dos anos 60, ele acaba sendo morto numa selva na Bolívia, também onde ele estava tentando fazer a revolução. Ou seja, ele é um cara revolucionário que está tentando mudar o mundo, estava tentando mudar o mundo, e aí ele vai pulando de galho em galho, onde a revolução está acontecendo, ele está junto, né? Mas aí, logo na sequência, nos anos 60, o Che Guevara ele é assassinado, então, na selva na Bolívia. Já o Fidel Castro, então, ele continua no poder em Cuba. Bom, logo que ele assume o poder, ele vai implantar algumas medidas populares, como, por exemplo, a reforma agrária, né? Então, o grande problema era a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, especialmente estadunidenses. Ele faz a reforma agrária e distribui terras para 200 mil pessoas. Ele vai reduzir em 50% o valor dos aluguéis, para as pessoas terem acesso à casa, né? Também vai reduzir o valor de impostos em cima de alimentos e medicamentos. Ele vai fazer uma reforma do ensino, que a ideia era acabar com o analfabetismo. Durante muito tempo, a taxa de analfabetismo de Cuba, após a Revolução, vai ser das mais baixas da América. Então, é o que as pessoas têm mais acesso ao ensino. Vai fazer combate à corrupção e ao jogo, né? Então, isso vai tocar diretamente nos Estados Unidos, porque, afinal de contas, quem estava comandando tudo isso, tanto a corrupção quanto os jogos nos cassinos, eram os Estados Unidos. E ele vai cortar, então, esse dinheiro que estava entrando lá, lavagem de dinheiro. E também ele vai promover a nacionalização de bancos e de empresas estadunidenses que estavam estabelecidas em Cuba. Então, a partir daquele momento, tudo que estava, qualquer indústria que estava instalada em Cuba, que era de propriedade de algum estadunidense, eles vão nacionalizar e tornar pertencente a Cuba, tá?
Bom, eu nem preciso dizer para vocês que tudo isso gerou uma disputa grande entre Estados Unidos e Cuba, né? Então, em 61, a revolução, que era uma revolução apenas para tirar do poder e fazer essas mudanças, ela acaba sendo uma revolução socialista. Ou seja, depois que eles assumem o poder é que eles se direcionam para o lado socialista. Isso principalmente porque como ele vai se indispor com os Estados Unidos? E os Estados Unidos, a gente está falando de Guerra Fria, né? Então, se tu não está do lado dos Estados Unidos, tu está do lado da União Soviética. Então, a União Soviética, quando percebe a situação lá em Cuba, corre para ajudar Cuba. Então, por exemplo, se os Estados Unidos eram os que mais compravam a cana-de-açúcar de Cuba, agora quem vai comprar é a União Soviética. Então, eles dão um suporte econômico que eles estavam precisando nesse momento. Os Estados Unidos vai romper relações diplomáticas, né, e vai patrocinar uma invasão de Cuba. Eles vão pegar pessoas, tipo essas famílias de elite, essa galera que morava em Cuba e que acabou saindo de lá por conta da Revolução, eles vão treinar um exército nos Estados Unidos para que eles invadam Cuba e tirem do poder o Fidel Castro. Eles não conseguem, eles perdem, né, o povo cubano resiste a essa invasão. E em 62 acontece digamos que a maior ameaça da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis, que vai acontecer. Esse evento aqui foi o que levou o mundo a estar mais próximo de uma guerra real entre a União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética colocou vários mísseis ali em Cuba, virados para os Estados Unidos e falou: ou os Estados Unidos se retira, ou a gente vai jogar os mísseis no território americano. Essa negociação entre Estados Unidos e União Soviética durou alguns dias. No fim, os Estados Unidos se retirou e aí a União Soviética cancelou os mísseis, não aconteceu nada. E foi iniciado, então, um bloqueio econômico com Cuba, que vai ser adotado por vários países que eram aliados dos Estados Unidos. Então, inclusive o Brasil, por exemplo. E aí, então, gente, nesse sentido, Fidel Castro, né, Cuba acaba se direcionando e se aliando mais com a União Soviética do que já que viraram as costas para os Estados Unidos, né? Então, assim, né? Primeira coisa, Cuba não é comunista, tá? Como eu já falei várias vezes, pela lógica, né, do que é socialismo, o que é comunismo, o socialismo seria o primeiro estágio e depois chegaria no comunismo. Nenhum dos países que a gente vai ver que vai adotar o socialismo, né, inclusive União Soviética, China, Cuba, Coreia, enfim, nenhum desses países, gente, chegou no estágio de comunismo. Então, a gente pode falar que foi uma revolução socialista e que foi adotado o socialismo como forma de governo, não comunismo, tá? Porque o comunismo exigiria um avanço, não que seja melhor o comunismo, mas um avanço no sentido de pela lógica, né, o socialismo seria esse primeiro momento, onde há essa divisão de terras, divisão do trabalho, onde as pessoas têm acesso às melhorias, e num segundo momento, já no estágio comunista, eles não precisariam que o governo fizesse essas divisões, a própria população já estaria num cenário onde todo mundo é igual. Isso não acontece, tá, gente? Não aconteceu em nenhum país, não aconteceu em Cuba, porque existe uma coisa chamada ser humano que impede que isso aconteça. O que acontece? Quando a gente olha para Cuba hoje, olhando esses anos todos, né, após a Revolução, percebe-se que não há uma igualdade social, há uma igualdade entre a população. Porém, as pessoas que estão ligadas ao governo, geralmente são pessoas que estão ali sendo beneficiadas. Então, houve muita acusação de que, por exemplo, o próprio Fidel Castro teria continuado com essas monocultura de cana-de-açúcar com grandes latifúndios, enfim. De fato, não houve essa igualdade que se esperava que fosse acontecer, né? Mas existiam algumas coisas que foram boas pós-revolução. O que são essas coisas? Principalmente, houve um incentivo, né, uma maior valorização do governo no campo da saúde e da educação. Para vocês terem uma ideia, em 2014, a taxa de mortalidade infantil era de 6 para 1.000 crianças. Isso é muito, muito, muito baixo, tá? Comparado com os outros países, inclusive países desenvolvidos. Outra coisa é o índice de alfabetização, que nesse ano era de 100%, ou seja, todo mundo em idade escolar estava sendo alfabetizado, coisa que a gente não vê no Brasil, por exemplo. Mas, apesar dessas coisas boas, também tem coisas ruins, né? Então, a economia sofreu vários problemas, especialmente pelo fato de que eles sofreram embargos comerciais com vários países do mundo, então todo mundo parou de comercializar com Cuba quando Cuba se colocou do lado da União Soviética,
E a União Soviética entrou em crise no final dos anos 80, né? Então Cuba sofreu muito com essa crise econômica da União Soviética, que levou ao fim da União Soviética e meio que ficou sozinho. E isso vai gerar bastante crise econômica. Uma coisa que se fala muito, né, é que não há muito incentivo, como a ideia do socialismo é que todo mundo seja igual, acaba que não há muito incentivo para as pessoas crescerem muito na vida. Então, algo que é muito comum a gente ver as reclamações bom, se eu ficar minha vida inteira estudando para ser um médico especializado, blá, 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 eu vou acabar tendo o mesmo salário de uma pessoa que não estudou muito, porque a ideia é que todos sejam iguais, né? Então, isso vai fazer com que, por exemplo, a gente tenha o tal do programa dos médicos cubanos, por exemplo, que vieram para cá, que eram pessoas extremamente qualificadas, né? Como a gente está vendo, houve bastante incentivo na área da saúde, porém o salário não era muito bom, então a galera acabou abraçando essa oportunidade de vir ser médico aqui. Lógico que o programa tem várias outras coisas por trás, que a gente não vai entrar em questão aqui agora, mas só para vocês entenderem por que eles deixaram Cuba e vieram, né? Outra coisa, né? Repressão, tá, gente? Sempre que tiver um governo autoritário, vai ter uma repressão junto, e isso, para mim, não é legal. Então, quem era contra o governo sofria torturas, enfim, e é engraçado que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Brasil, sendo que o Brasil foi uma ditadura de direita, né? Foi a ditadura civil-militar, enquanto lá, teoricamente, foi uma ditadura de esquerda. Então, assim, é para a gente observar que um elemento da ditadura, dos governos autoritários, é essa repressão para quem é contra ele, independente de que lado ele é. Né? Essa opressão ela é muito frequente, ela é muito comum. Outra coisa é que não há democracia. Né? Então, em Cuba, quem governou Cuba de 59 a 2008 foi o Fidel Castro. Depois de 2008, quando ele já estava com mal de saúde, enfim, quem ocupou o cargo foi o Raul Castro, o irmão dele, e em 2018 o Raul Castro saiu e houve então uma eleição, só que a eleição é indireta, é feita pela Assembleia, que vai colocar no lugar o Miguel Dias-Canel. Ele é que está governando Cuba hoje. Então, democracia até hoje não rolou lá, né? Isso é realmente um problema. Bom, gente, o Fidel Castro, ele morreu, acho que foi 2016, 2017, não lembro agora exatamente o ano, 2014. Bom, eu não lembro agora, mas foi agora nos anos 2000. E a morte dele gerou bastante comoção popular lá, então a gente pode observar que ele é aquela figura, né, que a gente já viu tantos, né, como o próprio Getúlio Vargas, até, sei lá, o Hitler, mas são figuras que têm um apelo popular grande, mas que também tem os opositores, né? Então vai ter gente defendendo muito ele e gente criticando muito ele. Então é aquelas figuras bem complexas de se entender na história. O fato é que então hoje Cuba, só para vocês se situarem também com relação aos Estados Unidos, gente, como ficou esses embargos, né? Mais recente, em 2015, aliás, em 2006, o governo Bush, desculpa, peraí. Em 2000, o Clinton ele vai amenizar o bloqueio, permitindo venda de alimentos e medicamentos para Cuba por razões humanitárias. Em 2006, o governo Bush intensifica a investigação e punição a estadunidenses que foram a Cuba através de outros países. Em 2015, com a mediação do Papa Francisco, os Estados Unidos e Cuba reatam as relações diplomáticas. Já a suspensão do bloqueio econômico à ilha aguarda a aprovação do Parlamento dos Estados Unidos. Gente, essa aproximação de Cuba com os Estados Unidos rolou durante o governo do Obama, né, com a presença, com a ajuda do Papa. Porém, quando o Trump assumiu o poder, houve um retrocesso nesse sentido dele não querer essa aproximação com Cuba novamente, tá? Mas hoje a gente pode considerar que Cuba é um país mais aberto, né, que os bloqueios comerciais já não são tão intensos como eram antes e que está seguindo, talvez, em breve, uma democracia, enfim, não sabemos, mas já não é mais aquela ditadura tão ferrenha como foi na época do Fidel Castro. E lembrar que, né, a revolução aconteceu porque muitos problemas tão ruins quanto a população estava vivendo, e a revolução foi a solução para algumas coisas, ok? Então é isso, beijos.